amigos! Calma, Castiel, não se assuste, é só a melhor aula da semana que está prestes a começar. Vamos começar mais uma belíssima aula de processo penal. Isso mesmo, meus amigos. Hoje eu trago para vocês a ação penal. Ação penal que eu venho falando há muito tempo com vocês, ó. Princípios, né? Principal tal. Se trata da ação penal tal. Mas calma, em breve eu vou falar disso com vocês. Sempre dizia, isso se trata da ação penal pública incondicionada. Mas eu vou entrar melhor nesse assunto quando eu trazer uma aula dessas pra vocês. E hoje, meus amigos, finalmente vem aqui a aula pra vocês de ação penal. Então, já sabem, né? Não se inscreveram ainda no canal? Se inscrevam, curtam, fortaleçam o nosso canal e o principal, estudem. Não pode parar de estudar. Entenderam? É isso, vamos lá. Então, ok, vamos ao que interessa, né? O conceito da ação penal, ela é um meio, né, que se utiliza para que se provoque o judiciário com o intuito de levar a ocorrência da infração penal para que se aplique o devido direito. Então, quando o autor, né, da ação penal, a ação penal, ela se trata do processo penal. Então é o coração do processo penal. Então o autor, naquele momento, ele vai levar esse processo, né, usar de todos os meios para que esse processo no judiciário atinja a punição do qual ele pede desde o início. Então, podemos encontrar as questões relacionadas à ação penal, eu trago aqui para vocês, nos artigos 24 e 62 do Código de Processo Penal, e no artigo 100, do 24 ao 62 do Código de Processo Penal, e do 100 ao 106 do Código Penal. Entenderam? Então vem aqui, a ação penal pública, é a primeira ação penal que eu vou falar para vocês. Ela tem como titularidade o Ministério Público. Vocês podem encontrar no artigo 129, inciso 1º da nossa Constituição Federal, e no artigo 257, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então é o Ministério Público que vai ser o titular da ação penal. Ele que vai levar essa ação penal até o judiciário para atingir suas pretensões. Então, ao falar de ação penal pública, nós começamos pela ação penal pública incondicionada. E o que seria ação penal pública incondicionada? Ela é a regra geral. Então, em regra geral, os processos, quem é que vai impulsionar os processos? Quem vai ser o autor da ação? Quem vai estar do lado da acusação, em regra, é o Ministério Público, né? Então, em regra, a ação penal, nos casos que não são mencionados de que tipo de ação penal se trata, é um caso de ação penal pública incondicionada. Então, como eu já mencionei, se aplica todas as vezes que a legislação não mencionar queixa, representação ou requisição do Ministro da Justiça. E também é um tipo de caso que pode acontecer. Podemos passar agora para a ação penal pública condicionada. Voltando no que eu estava falando sobre a incondicionada, eu já trouxe muitas vezes para vocês. A incondicionada são aquelas ações mais óbvias que vocês podem encontrar, principalmente na questão de o autor não poder estar ali litigando. Então, por exemplo, homicídio, crimes contra a vida, em sua grande maioria, né? Não tem como um indivíduo buscar ação penal. São aquelas ações que você interpreta como as mais gravosas, assim pode-se assim dizer. Normalmente essas ações vocês podem desconfiar que ali são casos de ação penal pública incondicionada, ou seja, titularidade total do Ministério Público. Nesses casos, independe de representação.
Ou seja, voltando aqui para vocês, independe de representação. Então o indivíduo ele pode nem denunciar, ou denunciar falando no sentido popular. Não, ele não precisa fazer BO, prestar notícia crimes. É só chegar ao ouvido do delegado. O delegado instaurou um inquérito por conta própria, independente se é a pessoa que foi lá falar ou o Ministério Público ficar sabendo. O Ministério Público pede a instauração do inquérito, como vocês já viram comigo na aula de inquérito policial. E aí, nesse momento, o Ministério Público, mesmo se a anuência da família da pessoa, ele pode instaurar a ação, porque como ele é um fiscal também da lei, ele pode ver que ali está sendo infringido um crime e pode pedir para que se impulsione, que se instaure esse crime nesses tipos de casos. Eu estou dizendo, né? Agora temos a ação penal pública condicionada. Se incondicionada era incondicionada a representação, né? Não precisava de representação, não precisava que o Ministério Público fosse provocado. A condicionada é o contrário. É um ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público que fica condicionado à representação do ofendido. Então temos, por exemplo, o caso de roubo. Quando você é roubado, você tem que ir até a delegacia. Quando você chegar na delegacia, tem que fazer o BO, tem que fazer tudo certo, abre-se inquérito, tudo mais. E naquele momento você vai estar ali figurando como vítima. Então você tem que comparecer à audiência, tudo mais ali configurando como vítima. Mas a partir daquele momento que você faz ação penal, que você presta notícia a crimes, passou dali é com o Ministério Público. Ou seja, esses casos têm a audiência preliminar. Tem na audiência preliminar é um momento que tem a vítima, né, o ofendido, de pensar se quer desistir ou não da ação. Se ele quiser desistir da ação, ele tem até ali para desistir. Passou dali, o Ministério Público entrou com a denúncia, a vítima pode repensar, ficar com dó do indivíduo, falar não, acho que não deve ser preso e tudo mais. Pode falar o que for, não adianta. Dali por diante é com o Ministério Público. Então pensem nisso para o exame de vocês. Falou, Ministério Público ofereceu a denúncia. O juiz, a partir do momento que o Ministério Público ofereceu a denúncia, não pode haver desistência por parte da vítima. Ali a ação passa a ser somente do Ministério Público. Então a vítima pode, tanto na ação penal pública incondicionada quanto a condicionada, ela pode pedir para entrar no processo, né, com um advogado. E nesse caso, a vítima, no caso, estaria entrando no processo como ou a família da vítima, né, como nos casos de homicídio, estaria entrando como assistente de acusação. Muitas vezes a mídia acaba titulando de forma errada, falando que o advogado é o assistente de acusação, mas não. Quem está entrando como assistente de acusação é a família ou a vítima. O advogado vai entrar como advogado do assistente de acusação. Então ele vai estar ali, né, a acusação figurando, representando a família. Eu trago como exemplo de ação penal pública condicionada o artigo 130, parágrafo 2º do Código Penal. Eu quero dizer com isso, vou trazer um exemplo para vocês. Digamos que o professor Matheus, de penal, ele tem sua namoradinha, e ele já está há um certo tempo sem vê-la por conta de pandemia, mora em lugares muito distantes. Certo dia, o professor Matheus está circulando de carro próximo à sua residência e encontra, próximo à orla, algumas transexuais fazendo um programa. Nesse momento
ele nesse momento ele acaba escolhendo uma das transexuais para fazer programa, paga, e no momento ali ele tem relação sexual carnal com ele estava generoso nesse dia, resolveu abusar e contratou duas transsex. Teve relação sexual com duas transexuais sem utilizar preservativo e ele acabou adquirindo HIV. Nesse momento, ele começou a desconfiar da doença e tinha pegado alguma coisa. Ele vai fazer exames médicos e identifica que ele está com HIV. E ele fica transtornado, não sabe o que fazer. E ele pensa: bom, se eu passar pra minha namorada, eu posso jogar depois, dizer que eu peguei dela. Então, intencionalmente, Matheus resolve quebrar a quarentena e vai visitar sua namorada que está distante e acaba passando um HIV pra ela. Ela pega a doença e ela desconfia logo que tem alguma coisa errada. Então ela resolve fazer os exames, comprova que ela tá doente e ela fala: a única pessoa que ela tinha relação sexual era com ele, então com certeza ele teria transmitido. Ela, revoltada, termina um relacionamento, mas como ela é uma pessoa muito brava, ela não ia deixar assim. Ela queria ajuizar uma ação. Pois é, meus amigos, caso assim, vocês podem processar as pessoas. Então vamos lá. Aqui, o artigo 130 do Código Penal diz que expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. O que eu digo no parágrafo 2º, somente se procede mediante representação. Ou seja, quando a namorada de Matheus quiser processá-lo, ela vai entrar com a denúncia, né? Ela vai fazer a notícia crimes, né? E nesse momento vai estar lá falando no inquérito policial, falando tudo o que aconteceu. Vai até terminou o inquérito policial, chega até o Ministério Público e o promotor tem audiência preliminar. O promotor fica satisfeito com tudo que foi ali colhido e resolve fazer a denúncia. Após a denúncia, a namorada de Matheus fica com pena, quer desistir e tudo mais, aquele mimimi. Já era, não adianta mais. Entenderam? Eu falo sempre da representação, como vocês podem ver, titularidade, né? Ação penal pública condicionada, pode com a representação, né, do ofendido. Mas quem pode representar o ofendido? Então, primeiro lugar, a vítima que é maior de 18 anos, né? Pessoalmente ou por meio de procuradores com poderes especiais, ou seja, seus advogados, né? Então, assim, né, em ações, como eu disse para vocês, a vítima ela pode entrar depois como assistente de acusação. Então, ela vai entrar no processo, ela quer ter uma participação melhor no processo, quer saber como é que estão andando os autos e tudo mais, ela vai precisar de um advogado. Então ela contrata um advogado com poderes especiais para que ele entre naquele momento figurando, representando ela, como se estivesse ali na pessoa da vítima, para representá-la na ação. Por isso que a vítima tem que ser maior de 18 anos. Então, no caso, por exemplo, da namorada de Matheus, ela poderia
Depois você querer ter um advogado. Ou a representação, como disse ela, fazendo um BO. O representante legal, né? Como, caso a vítima seja menor de 18 anos, ela seja uma doente mental, né? Ou então tenha retardo mental. Nesses casos, exige o representante legal, que vai ser os pais, o curador, quem estiver ali responsável por aquela pessoa. Os casos de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Os casos que eu trago quando a vítima morreu. Caso de crime contra a vida. A vítima não está mais ali, ela não pode mais se representar, ela precisa ser representada. Então, quem pode procurar ali por ela são cônjuges, ascendentes, descendentes, irmãos, ou caso a pessoa já tenha sido declarada como ausente judicialmente. O que é o ausente? O ausente surgiu durante a guerra. Durante as guerras mundiais surgiu a questão do ausente, e isso vem do Código Civil. E o ausente é aquela pessoa que ela desaparece por muitos anos e que você não tem nenhuma noção de onde o que realmente aconteceu com aquela pessoa. Então ela é declarada ausente. Entra-se com uma ação da Justiça Federal para se declarar a pessoa como ausente. Então acontecia isso nas guerras. Nem todos os corpos voltavam. Isso aconteceu muito aqui no Brasil. Durante a ditadura militar. Então, durante a ditadura, é difícil falar isso, mas o número de desaparecidos, há quem diga que desaparecido a gente vê todos os dias. A gente sabe que como não era assim. É daí que saem as histórias dos pais que vão comprar cigarro e nunca mais voltam. Porque com isso até tive professores do quais seus pais, todo mundo sabe que entraram em uma viatura durante a ditadura e sumiram. Não tem registros, não tem nada, não tem nenhuma notícia para a cidade. Então essa pessoa, ela desaparece totalmente. Essa foi outra forma. Assim como acontece também casos de acidente de avião. Tem casos de acidente de avião, casos de acidente de helicóptero, em que não se encontra o corpo da vítima. Casos de naufrágio. Vocês têm quase certeza. É aquele momento em que a equipe de buscas fala, a gente não tem mais chance de encontrar essa pessoa com vida. Então nesse momento a pessoa é declarada como ausente. Então se você, naquele momento que a pessoa é declarada como ausente, quer tomar as medidas judiciais contra a pessoa, ali se entra cônjuge, ascendente, descendente ou irmão representando. Pessoa designada no ato constitutivo ou diretor, sócio, gerente. Esses são os casos quando se cometem crimes contra a pessoa jurídica. Então, essas pessoas normalmente diretor, sócio é mais difícil. Mas normalmente eles colocam a pessoa que tem na hierarquia um grau menor, vai o gerente representar. E os prazos, meus amigos? Prazos são importantíssimos, sempre busco colocar para vocês. O prazo de uma ação penal pública por representação é de uma decadência de 6 meses para a representação. Ou seja, eles são contados a partir do momento em que o titular da ação tomar ciência de quem cometeu o delito. Então, 6 meses depois que tomou ciência, ele tem que oferecer ação, tem que procurar oferecer ação penal. Decaído o prazo, infelizmente, aí que filho chora e a mãe não vê. Ocorre a extinção da punibilidade. Não há mais o que se fazer. Mas ele tem todas as provas que a pessoa cometeu o crime, tem tudo ali, ele realmente é culpado.
Ah, não sei, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Para isso deve-se respeitar o prazo. A ação penal privada. Ação penal privada, já partimos não a Ministério Público, porque quem é o titular da ação penal privada é o querelante. O querelante é a pessoa, né, que vai buscar através dos meios judiciais, através da queixa-crime, né, algum resultado criminal contra o querelado, que é o réu. Ela só é possível em hipóteses que a lei menciona expressamente que ali é uma ação penal privada. Então, quando olhamos o Código Penal, temos, chegando, por exemplo, na parte de crimes contra a honra. Tem lá enumerando os crimes, tal. Ao final, vocês podem observar, podem buscar depois, vai estar lá falando, esses tipos de crime aqui, eles vão ser feitos mediante ação penal privada. Quais são as espécies de ação penal privada? Tem ação penal privada exclusiva, que é a geral, é a regra, que é cabível à propositura àqueles que têm o direito de representação, dentro do prazo decadencial de 6 meses. Ou seja, eu já trouxe para vocês aqui um caso de calúnia que houve, em qual eu era o advogado, em que eu disse que teve um problema lá com a questão do inquérito e o delegado não queria instaurar o inquérito. Eu já tinha entrado com a ação pela primeira vez, e aí o juiz negou com toda a razão, só que extinguiu sem resolução do mérito. Ele não analisou o processo, eu poderia entrar de novo, tentar de novo. E aí, quando o inquérito terminou para eu entrar, faltavam 15 dias para terminar o prazo. Eu já tinha falado isso para vocês antes. Esse prazo é um prazo decadencial de 6 meses. Então tem que estar dentro desse prazo para se propor uma ação penal privada exclusiva, que é a regra da ação penal. Tem a ação penal privada personalíssima. Ela cabe apenas à vítima o direito de propor. Prazo decadencial de 6 meses também. Qual a diferença da personalíssima para a exclusiva? A exclusiva, você, para propor ação, você necessita de um advogado para fazer uma queixa-crime. Então você pode fazer a procuração com poderes especiais para a pessoa para fazer uma queixa-crime. Na personalíssima já não pode. É só você que pode impulsionar essa ação penal. E eu trago aqui como exemplo o crime de induzimento ao erro essencial e a ocultação de impedimento do casamento. O que, por exemplo? Como é que ocorre isso? Então, o artigo 236 do Código Penal diz que contrair casamento conduzindo em erro essencial ou outro contraente ou ocultando-lhe de impedimento que não seja o casamento anterior, ou seja, a questão de bigamia. Parágrafo único já diz aqui, ó. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de trânsito em julgado de sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, vamos supor, trazendo aqui a esfera artística, quem conhece a série Dark, né, vai lembrar. Vamos supor o caso de Jonas, que ele era apaixonado por Marta e, sem dar spoiler, sem saber o motivo do porquê, ele descobre depois que Marta era sua tia. É um tipo de casamento proibido, mas eles não chegam a se casar. Mas supondo que eles vão se casar, e Jonas sabia disso, mas ele não quis falar porque aquela informação ele saberia que poderia atrapalhar o casamento. Então ele omite essa informação. Depois, descobrindo, o casamento é anulado, vem a sentença civil, né, anulando o casamento, e daí pode-se entrar com ação, né, nesse caso, de acordo com o artigo 236.
Ah, é ficção, não sei o que. Não. Vou dar um exemplo. Vou tentar dar um exemplo da vida real. Se dizer, vamos dizer, professora Moema. Professora Moema, direito penal, né? Tava num momento carente, pós-pandemia. E aí ela encontra um rapaz que ela começa a se dar bem. Acontece uma paixão lascente e repentina. E resolvem se casar. Pouco tempo antes do casamento, Moema vai no programa, desconfia que são muito parecidos e faz um exame de DNA escondido, do qual ela descobre que o rapaz era seu irmão. Naquele momento, ela omite a informação, né? E presta a se casar com o rapaz. Pouco tempo depois ele descobre e vem todo o trâmite que eu expliquei para vocês. E após o casamento ser anulado, ele pode processar a professora Moema. Entenderam? É assim que é um tipo de exemplo, o único, na verdade, o único crime que tem essa ação penal privada personalíssima é desse crime do artigo 236 do Código Penal. E ação penal privada subsidiária da pública. O que eu diria com isso? Eu já trouxe para vocês a questão de quando o indivíduo ele acontece a questão de um crime que é de ação do Ministério Público, e o Ministério Público ele pode optar por ou oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento. Mas se o Ministério Público pedir o arquivamento, o autor ou a vítima em si, ela pode não querer entrar na ação, e não porque ela acha que ela tem certeza absoluta que é uma total injustiça do Ministério Público em pedir o arquivamento, que ela acha que sim tem provas suficientes para uma ação. Isso acontece? Acontece. E é nesse momento que ela contrata um advogado para entrar com uma chamada queixa-crime subsidiária, do qual ali ela vai estar tomando lugar do Ministério Público na ação. E isso acontece muito. Para esse tipo de ação penal, também se trata do prazo decadencial de 6 meses a serem contados a partir do dia posterior ao término do prazo para o Ministério Público apresentar a denúncia. Tem que esperar o Ministério Público acabar o prazo deles. Isso acontece não só quando o Ministério Público pede, não quer oferecer a denúncia, ele pede arquivamento, mas acontece quando o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia. O Ministério Público pede prazo? Claro, qualquer um de Ministério Público, promotor não é robô, filho. Os servidores não são robôs ali, não. Acontece, o advogado pede prazo também. Mas eu digo sempre pra vocês, já te ensinei quais são as regras, mas não é regra que eles vão querer exceção. Por isso eu trouxe as exceções, as principais exceções que eu tenho certeza que vão procurar na avaliação de vocês. Lei 13.718 de 2018. Ela trouxe várias tipificações de crimes sexuais. Trouxe até a chamada a porno revenge, aquela divulgação dos nudes, né? Como modo de se vingar. E ela trouxe também consigo algo que já vinha se discutindo muito nos tribunais superiores, que os crimes contra a liberdade sexual são os crimes de violência sexual contra vulnerável, e os crimes de liberdade sexual, que estão no artigo 213 e 218C do Código Penal, são agora, prestem atenção, porque isso é algo novo. Então, possivelmente não, é certeza, vai estar no exame de vocês. Eles agora são crimes de ação penal pública incondicionada.
Antes da lei entrar em vigor, era ação penal pública condicionada. E há muitos anos, acreditem, era ação penal privada. Por que essa mudança? Imaginem isso, senhores. A mulher é estuprada. Né? E como eu disse pra vocês, os crimes de ação penal pública condicionada, a pessoa tem que participar da audiência. Qual a sensibilidade da pessoa ter que estar ali na audiência, frente a frente, com a pessoa que a violentou? Entenderam? Então, assim, os casos de ação, crimes sexuais, de contra menor, os vulneráveis, já se tinha esse entendimento antes também. Por quê? Imagine para um pai que está ali representando a sua filha que foi violentada, ele ficar frente a frente com o estuprador da filha dele. Então, com isso, a ação, a partir desse momento, ela se torna exclusiva do Ministério Público. Então, durante os trâmites de audiência e tudo mais, a vítima ela não precisa estar lá. Ela não precisa. Ela pode ser convocada como testemunha. E aí, como testemunha, é o direito dela de querer testemunhar sem a presença do réu na sala. Mas, como eu digo, pensando dessa forma que eles alcançaram essa lei. Porém, tem outras questões. Por exemplo, em casos quando se tem vídeos de crime de estupro, tem gravações. Essas gravações caem na mão do Ministério Público. O Ministério Público pode pedir a abertura do inquérito, independente de denúncia da vítima. A vítima está constrangida, a vítima não quer reagir para falar, acha que está desacreditada. Caiu nos ouvidos de qualquer. Isso eu não estou falando do Ministério Público, não. Qualquer pessoa, isso estou falando, qualquer pessoa pode chegar na delegacia e falar: ó, aconteceu isso, com tal pessoa, tenho aqui todas as provas, estupraram ela, foi fulano de tal, ó, aconteceu isso, viu? Isso acontece muito, como vocês podem, como eu falei, contra o vulnerável, às vezes vizinhos, não, às vezes professoras, vamos aí, professoras desconfiam que seus alunos estão sendo violentados em casa. Elas podem pegar e procurar a delegacia para fazer, prestar notícia a crimes. Daí se inicia a investigação. Independente, aí vocês podem ver, não foi nenhum representante do vulnerável, no caso aí. Foi uma professora. Então essa lei veio para ser importantíssima no combate desses crimes sexuais, crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra o vulnerável. Vai cair na sua prova, tô dizendo. E o próximo, isso é uma súmula agora de 2015 e veio também para revolucionar. É uma súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal, já falei disso com vocês. Lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. E o que eu quero dizer com isso, meus amigos? Isso favorece muito a denúncia dos crimes de violência contra a mulher. O vizinho, você tá lá vendo seu vizinho espancar a esposa dele, né, a vizinha, você liga pra polícia naquele momento, ou então você vai até a polícia registrar a queixa, ou então você é prima de uma pessoa que está sofrendo lesão corporal dentro de casa, você é amiga da pessoa, a pessoa tá te mandando fotos, né, dos hematomas, e ela não tem coragem de denunciar, porque ela tem medo de denunciar, e você
sabe que se ela não procurar a delegacia, uma hora ou outra ela vai morrer. E acabem com esse negócio que fala, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher assim, meter a colher grandona mesmo, pivete. Chegar lá, você tem que chegar e mostrar a realidade. E com isso, quando é instaurado, quando é aberto inquérito, já era. A mulher pode chegar lá depois, né, pensando, né, pode espernear. Foi feito exatamente por isso, sabe por quê? Muitas vezes no crime de lesão corporal, tem casos de lesão, são raríssimos casos de lesão corporal, do qual é um tapa assim isolado, algo assim isolado. Mas eu posso falar disso porque foi tese minha da pós-graduação, foi tese minha da graduação, os crimes de violência contra a mulher. Eu vi de perto a situação, caso já no qual estive ali como o defensor de uma pessoa que foi agredida na situação de violência doméstica. E nesses casos não tem a violência ali da lesão corporal, mas por trás existe a violência psicológica, a violência moral. E aquilo prende a mulher no relacionamento. Então a mulher se acha dependente daquela pessoa. Ela não consegue se desvencilhar daquele homem. E muitas vezes mesmo, elas acabam acreditando que elas merecem passar por aquela situação. Que elas realmente são culpadas de tudo aquilo que elas estão sofrendo. Então muitas vezes dá um ápice assim nela de chegar e querer denunciar. Vai até a delegacia, instaura o inquérito. Quando chega, depois no outro dia ela chega na delegacia. Doutor, quero retirar a queixa. Isso acontecia demais. Mas a súmula do STJ, súmula 542, acabou com isso. Então agora não adianta chorar, espernear. Porque nos outros casos de crime, porque muita gente acredita que a Lei Maria da Penha é só a questão da lesão corporal, e não é. A Lei Maria da Penha fala de violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. A violência sexual que tem a ver com a Lei Maria da Penha é uma. Não confunda. Tem que ser aplicado ao rito. Tanto que ele falou, é o rito da Lei Maria da Penha. E a violência sexual, que se trata dos crimes de liberdade sexual, é outra. Mas vamos ao que interessa. Nesses outros crimes da Lei Maria da Penha, ainda é ação penal pública condicionada. Então acontece casos em que há a violência moral, ou seja, há a ameaça. Se busca uma medida protetiva, tudo mais. Chega na audiência preliminar, a vítima pega e fala assim, doutor, realmente ele nunca mais me procurou, ele tá vivendo a vida dele. Depois de tanto tempo, porque realmente demora o processo, eu tô vivendo a minha. Tudo que a gente tinha pra fazer tá resolvido. Eu não acredito que ele vai fazer nada contra mim, eu quero desistir da ação. Acabou. Encerrou ali. Ou então, no inquérito policial, já pode se manifestar ao terminar o depoimento, né? Às vezes a vítima só quer registrar um BO do que aconteceu ali. E ao final, a delegada pergunta, você vai ter intenção de transformar isso em algo judicial, em uma ação penal? A vítima vai responder se sim ou não. Então, nesses casos, acaba sendo condicionada. A lesão corporal é incondicionada. Como já disse, não adianta chorar, espernear, chegar na audiência. Um dia desse eu vi um caso desse passou que chegou
Na audiência, a mulher agredida pelo cara. Depois, acho que foi uma tentativa de homicídio. Ela foi beijar o agressor e se declarou pra ele. Pois é, incondicionada. Não adianta. Não adianta. Entenderam? Pode fazer o que for, não adianta. A pessoa vai ser condenada. Foi com o caso de lá. A pessoa foi condenada. Entenderam? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos a ação penal. Aqui embaixo está o link do material. Espero que vocês tenham gostado. Curtam. Vão lá na página, sigam, fortaleçam. Tem questão lá pra vocês também agora sobre ação penal. E é isso, viu? Um abraço.